Bom dia a todos, eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou te ensinar como dar uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF em 27 dias, e logo em seguida eu vou passar o bônus, a lista de questões para impressão para você, o bônus de redação e vamos resolver o nosso simulado de português, que é santo, né? Todos os sábados nós temos esse simulado de português, que eu sei que é uma matéria que você tem muita dificuldade, e eu quero te ajudar a superar essa matéria, ok? Então, olha só, como no início de todas as aulas, eu vou passar aqui a nossa agenda da semana, que é fixa. Todas as semanas ela acontece, para que você conheça melhor como funciona todas as nossas aulas ao vivo. Todas as nossas aulas ao vivo, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Sueli, Ingrid e Luciane entraram, sejam todas muito bem-vindas. Ingrid, Luciane, Sueli, que são minhas alunas. Hoje nós temos o simulado de português, ok? Então, olha só, como no início de todas as aulas, eu passo a nossa agenda da semana. Ó, nós temos aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas. Aulas ao vivo todos os dias, comigo e com os professores convidados, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Na aula de hoje, nós iremos fazer um simulado de português, que eu sei que é uma matéria em que você tem bastante dificuldade, ok? Então, olha só, bom dia a todos, Daniel Almeida, Elisama, Ingrid, Luciane, Marília, Sueli e Thelme, ok? Antes da gente iniciar o nosso simulado da aula de hoje, esse aqui é o meu guia de estudos para SEDES-DF, em que eu te ensino a dar uma volta completa em todo o edital em apenas 27 dias. Vem comigo conhecer esse material. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui no grupo de que a gente vai começar. Só um instante, ok? Só mais um instante, é bem rapidinho. Queria parabenizar vocês também por estarem aqui numa segunda-feira pela manhã. Queria perguntar para a Ingrid. Ingrid, você é pedagoga, não é? Minha aluna Ingrid? Escreva para mim aí no chat, Ingrid, por favor. Então, olha só, esse aqui é meu guia de estudos para SEDES-DF, em que você dá uma volta em todo o edital em apenas 27 dias. Aí, clicando aqui em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo depois, eu deixei uma análise completa para você de mais de 500 questões por matéria da banca Sebrasp, que provavelmente será a banca do certame da SEDES-DF, que eu cheguei à seguinte conclusão, ó. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados na SEDES-DF. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança, e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você, cara aluna, aqui dentro do guia de estudos. Ó, vem comigo. Verde, cai muito na prova. Amarelo, cai de forma intermediária. E vermelho, cai pouco. Logo em seguida, também nós temos o edital verticalizado, olha, com conhecimentos gerais, língua portuguesa, atualidades e RID, noções de direito administrativo, noções constitucional, o PDPM, Plano Distrital, perdão, de Políticas para as Mulheres, e conhecimentos específicos acerca da assistência social. Aí nós temos também gestão de pessoas para técnico administrativo, temos também recursos materiais ainda para técnico administrativo. Vamos ver aqui o próximo conteúdo para técnico. Arquivologia,
É isso, recursos materiais, arquivologia, tem também gestão patrimonial e gestão por processos, ok? É basicamente isso para técnico administrativo das sedes DF. Muito bem. Agora, antes da gente iniciar o nosso simulado da aula de hoje, mais pessoas estão entrando, né? O Domingos está aí. Bom dia. O Vitor também está aí. Muito bem. Pessoal, antes da gente iniciar, na verdade, eu acredito que eu vou pular essa parte da redação hoje e vamos direto para o simulado. Vamos pular? Vamos direto para o simulado? E hoje o prof está ocupadíssimo. Dia de sábado é dia de descansar? Para mim, não. Eu tenho que gravar aula, montar aula. Então, vamos fazer o simulado da aula de hoje. Então, olha só. Aulas ao vivo todos os dias. Hoje, simulado de português. Ó, simulado 4. Deixa eu achar aqui a minha caneta. Onde é que ela foi parar? Simulado 4. Questões do concurso da Prefeitura da Cidade Ocidental, Goiás, 2025, para professor. Questões de português, aqui da banca UFG, Instituto Verbena. Vamos lá? Deixa eu só fazer a chamada aqui, na verdade, porque quem está aqui, eu preciso mandar o material da aula de hoje, tá? Eu vou mandar a chamada lá no grupo, e aí você responde bem rapidinho para mim, para te... Na verdade, eu vou mandar o material em todos os grupos, aí fica mais fácil. Para a gente poder começar logo. Ok? Só um instante, eu vou mandar o material aqui em todos os grupos, e aí a gente consegue começar rapidamente esse simulado. Quem chegou agora, Paula, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos simulado da Banco FG Verbena. Deixa eu mandar aqui esse material em todos os grupos, que aí a gente simplesmente começa. Ó, material da aula agora. Mandei, pessoal, o material. E nós já estaremos aptos a começar finalmente. Então vamos lá, ó. Vamos começar? Primeira questão. Leia o texto 1 para responder. Questão recente da Banco FG Verbena. Nós vamos fazer toda essa prova, esse simulado completo de português, tá? Lembrando que interpretação de texto é o conteúdo mais cobrado. Depois, lá para o finalzinho da aula, eu vou te ensinar como identificar quais são os conteúdos mais cobrados em português, facilitando a sua compreensão e melhorando o seu resultado na prova. Vamos lá. Texto 1 para responder a questão. Fazia muito tempo que Rita Preta não recordava o infortúnio que marcou sua vida de maneira definitiva. E assim continuaria, não fosse a chuva repentina que transformava à sua frente o espaço entre a avenida e o meio-fio num pequeno riacho. Era sempre assim, imagens que despertavam memórias distantes, boiando e submergindo na corrente das lembranças. A água arrasta folhas secas, sacolas plásticas, fragmentos de objetos, papéis e até mesmo pequenos animais. A lembrança, então, chega renovada e repleta de detalhes. Ela aperta a bolsa contra a cintura e ajeita o guarda-chuva para se proteger do aguaceiro que prometia parar a cidade. Algumas pessoas sobem no banco do abrigo do ônibus, enquanto outras se reúnem debaixo da cobertura de concreto. Vieira Júnior, Itamar, Coração Sem Medo, São Paulo, Todavia 2025. Questão em tela. No romance Coração Sem Medo, Itamar Vieira Júnior narra a história de Rita Preta, uma operadora de caixa de supermercado e mãe de 3 filhos, que vê sua vida ser transformada quando um deles some sem deixar rastro. No trecho trazido no texto 1, a ação que faz recordar o infortúnio que marcou sua vida de maneira definitiva é apertar a bolsa contra a cintura, ajeitar o guarda-chuva, presenciar a chuva repentina ou subir no banco do abrigo do ônibus. A, B, C ou D, responda para mim no chat, um minutinho para você. Vou voltar no texto, deixar aí um minutinho para você ler o texto. E depois eu volto para as alternativas. Você vai responder para mim no chat qual é a alternativa correta. Um minutinho para você.
Vamos lá? Sabadão, dia de fazer simulado e ficar tranquilo. Vamos lá, pessoal, vou eliminar algumas das alternativas, ó. Não é a letra D, não é a letra D e nem a letra B. E aí, A ou C para você? A ou C? Realmente, o gabarito da nossa questão é a letra C. Ou seja, a ação que faz recordar o infortúnio que marcou a sua vida de maneira definitiva é presenciar a chuva repentina. Vem comigo entender melhor essa questão. Olha só. Tema central da questão. A questão aborda a interpretação de textos, que é o conteúdo, ó, conteúdo, deixa eu só a mesa destravar. É o conteúdo mais cobrado na sua prova, ok? Deixa a mesa destravar. Vamos lendo aqui. A questão aborda a interpretação de texto, exigindo do candidato a capacidade de identificar, no trecho apresentado, qual ação desencadeia a lembrança, qual ação... Ó, agora dá. Interpretação de textos é o conteúdo mais cobrado na sua prova. A mesa não quer colaborar hoje. Então vamos seguir aqui, ó. A questão aborda a interpretação de textos, exigindo do candidato a capacidade de identificar no trecho apresentado qual ação desencadeia a lembrança traumática da personagem Rita Preta. Lembrando que interpretação de textos é o conteúdo mais cobrado na sua prova, tá? Em todas as provas de concurso. Conteúdo mais cobrado. Daqui a pouco eu vou pegar essa prova e nós vamos analisar quais foram os conteúdos que a gente mais resolveu questões. Justificativa da alternativa correta, cara aluno. O fragmento-chave é, e assim continuaria não fosse a chuva repentina. Aqui a estrutura não fosse indica uma condição contrária ao que vinha ocorrendo. Segundo a norma padrão, única gramática que eu indico para você é a do Bechara. Esse uso evidencia causa, a lembrança só ocorre porque acontece a chuva repentina, portanto, a ação que leva a Rita à recordação é presenciar a chuva repentina. Estratégia de leitura aplicada, acompanha comigo. Ao identificar conectores condicionais como não fosse, observe a relação da causa e consequência expressa pela coesão textual, beleza? Seguindo aqui, ó, aí eu deixo para você a análise das alternativas incorretas. Aí nós temos, em resumo, gabarito letra C. Interpretar corretamente passa por observar atentamente conectivos e relações lógicas, evitando se fixar apenas em ações superficiais do enredo. Próxima questão, no texto 1, tem-se um exemplo de concordância nominal no trecho. Folhas secas, sacolas plásticas, outras se reúnem, pessoas sobem ou boiando e submergindo. No texto 1, tem-se um exemplo de concordância nominal no trecho. Folhas secas, sacolas plásticas, outros se reúnem, pessoas sobem, boiando e submergindo. Vamos marcar essas passagens no texto? Vamos lá, ó. Fazia muito tempo que Rita não recordava o infortúnio que marcou a sua vida de maneira definitiva, e assim continuaria não fosse a chuva repentina que transformava à sua frente o espaço entre a avenida e o meio-fio num pequeno riacho. Era sempre assim, imagens que despertavam memórias distantes, boiando e submergindo. Deixa eu ver aqui, na verdade, ó. Eu tenho ele aqui. Folhas secas, outras se reúnem, pessoas, ó. Primeiro aqui, boiando e submergindo na corrente das lembranças. A água arrastava folhas secas, sacolas plásticas, fragmentos de objetos, papéis e até mesmo pequenos animais. A lembrança, então, chega renovada e repleta de detalhes. Ela aperta a bolsa contra a cintura e ajeita o guarda-chuvas para se proteger do aguaceiro que prometia para a cidade. Algumas pessoas sobem no banco do abrigo do ônibus, enquanto outras se reúnem debaixo da cobertura de concreto. Ele quer saber, então, ó, a questão pergunta o seguinte, no texto 1, tem-se um exemplo de concordância nominal no trecho. E aí, é no trecho boiando e submergindo, folhas secas e sacolas plásticas, pessoas sobem ou outras se reúnem? Um minutinho para você, onde que há um exemplo de concordância nominal no texto? Diga para mim, A, B, C ou D?
Onde que tem? Onde, no texto 1, tem-se um exemplo de concordância nominal no trecho. Folha seca, sacolas plásticas, outras se reúnem, pessoas sobem, ou boiando e submergindo. Vamos retirar aqui algumas? Vou retirar a B e a C. E aí, folhas secas, sacolas plásticas, boiando e submergindo. A ou D? 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 Pessoal, o gabarito dessa questão, nós temos letra A, tá? Folhas secas e sacolas plásticas. Deixa só a mesa destravar. Ó, vamos entender melhor essa questão. Olha só. Tema central da questão, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos apenas começando o nosso simulado de português da aula de hoje. Tema central, concordância nominal. A questão avalia sua compreensão sobre concordância nominal, isto é, adequação de gênero e número entre substantivos e palavras a elas relacionadas, como adjetivos, pronomes, artigos ou numerais. Essa regra é fundamental para garantir a correção gramatical e a clareza da comunicação em língua portuguesa, especialmente em textos formais e científicos, o que é indispensável à atuação do fonoaudiólogo. Vamos lá. Gabarito letra A. Tem uma concordância nominal aqui. Folhas secas e sacolas plásticas. Observe que, em ambos os casos, o adjetivo concorda perfeitamente em gênero feminino e número plural com os respectivos substantivos. Ó, folhas secas, substantivo, adjetivo. Sacolas, substantivo, plásticas, que é qual é o tipo da sacola? Plásticas, adjetivo. Segundo a moderna gramática portuguesa, de Evanildo Bechara, inclusive a única gramática que eu recomendo, os adjetivos devem assumir a forma de substantivo que qualificam. A casa bonita, os prédios antigos, esta regra está aplicada corretamente nessa alternativa, tornando um exemplo clássico de concordância nominal. Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas, dicas para questões de concursos, resumo da regra, gabarito letra A. Vamos ver aqui a dica. Sempre que for cobrada a concordância nominal, procure termos como adjetivos, artigos ou pronomes que possam variar conforme o substantivo. Fique atento a pegadinhas que trocam concordância nominal por concordância verbal ou por relação entre verbos. Resumo da regra: adjetivos, pronomes, artigos ou numerais devem assumir o gênero e o número de substantivo a que se referem. O domínio dessa regra é essencial para comunicadores profissionais, como fonoaudiólogos, que prezam pela cadeia formal da linguagem. Beleza, vamos lá. 3, texto 2. Eu tinha chegado havia pouco tempo ao Rio, estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro. Quando li no Jornal do Comércio o anúncio seguinte: precisa-se de um professor de língua javalesa, cartas, etc. Ora, disse cá comigo, está ali uma colocação que não terá muitos concorrentes. Se eu capiscasse 4 palavras e apresentar-me. Barreto Lima, um homem que sabia javalês e outros contos. São Paulo, Monte Cristo, 2013. O texto 2 traz um trecho do famoso conto de Lima Barreto, o homem que sabia javalês, em que o personagem Castelo explica a seu amigo como ingressou na carreira diplomática fingindo saber javalês. Ao afirmar que vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, Castelo quer dizer. Olha só, então a nossa questão vai se concentrar aqui, ó. Ao afirmar que vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, Castelo quer dizer que ele tá aqui nessa página, nessa parte do texto, ó. Vivia fugido de pensão em pensão, ou seja, no segundo período. Eu tinha chegado havia pouco tempo ao Rio e estava literalmente na miséria. Vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, sem saber onde e como ganhar dinheiro quando li. E aí segue. Ao afirmar que vivia fugido de casa em casa de pensão, Castelo quer dizer que havia roubado bens das pensões onde se hospedara, estava sem dinheiro para pagar a hospedagem, cometera um crime ou fugia da polícia. Qual é o gabarito da questão? A, B, C ou D? Um minutinho para você.
Ao afirmar que vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão, Castelo quer dizer que... Responda para mim no chat. Vamos eliminar aqui algumas das alternativas. E aí, B ou C? Pessoal, gabarito letra B, ok? Quer dizer, então, que ele estava sem dinheiro para pagar a hospedagem. Vamos ver aqui, olha só. Tema central da questão, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. A gente está iniciando aqui nosso simulado de lei de todos os sábados, ok? Tema central da questão, interpretação de textos, expressão idiomática. A questão explora a interpretação de expressões idiomáticas, um tema frequentemente cobrado em concursos públicos. Expressões idiomáticas, conforme define Bechara, são frases cujo significado não pode ser depreendido literalmente da soma dos significados das palavras individuais. Interpretá-las exige olhar para o contexto em que aparecem. Vamos analisar o trecho? Análise do trecho. O personagem afirma: vivia fugido de casa de pensão em casa de pensão. Logo antes, mencionava estar literalmente na miséria, o que indica uma situação de grande dificuldade financeira. Olha só, a letra B está correta, estava sem dinheiro para pagar a hospedagem. Esta é a resposta correta. A expressão vivia fugido se refere no contexto ao fato de ter de sair rapidamente das pensões por não conseguir pagar a hospedagem. O sentido é figurado, correspondendo à ação de ir de um lugar para outro para driblar sua dificuldade financeira e não pode ter cometido crime ou foragido da polícia. Vamos avançar aqui, olha, correção, como sempre, das alternativas incorretas aparece igualmente no seu material. Estratégia para questões semelhantes. Procure interpretar expressões idiomáticas pelo contexto, observando as informações que aparecem imediatamente antes e depois no trecho. Evite leitura literal quando há indícios de sentido figurado. Gabarito dessa questão, letra B. Próxima questão. Em precisa-se de um professor de língua javalesa, o trecho precisa-se traz um exemplo de adjunto adverbial, adjunto adnominal, regência nominal ou regência verbal. Nem precisa voltar no texto, hein? Precisa-se de um professor de língua javalesa, o trecho precisa-se traz um exemplo de adjunto adverbial, adjunto adnominal, regência nominal ou regência verbal. A, B, C ou D, um minutinho para você. Vamos eliminar algumas das alternativas. E aí, A ou D? A ou D? Dona Rose chegou. Dona Rose e Dona Paula, daqui a pouquinho eu vou querer que vocês falem, tá? Mas hoje a maioria aqui é aluno. Ótimo. Pessoal, letra D, tá? Regência verbal. Aqui nós temos ó, o verbo e aqui o pronome. Regência verbal. Então, olha lá, vamos lá. A questão aborda a regência verbal, especificamente no verbo precisar, empregado no sentido de necessitar. Regência verbal é a relação de dependência entre um verbo e um complemento, que pode exigir preposição de acordo com a norma padrão. A compreensão dessa relação é essencial, tá, para concursos públicos. No trecho, precisa-se de um professor de língua javalesa, o verbo precisar está no sentido de necessitar, e por isso exige a preposição de para o seu complemento, formando um objeto indireto. O pronome se indica voz passiva sintética, partícula passivadora, tornando o complemento de um professor o foco da ação, sem especificar quem pratica. Ó, segundo Bechara, precisar só exige preposição de no sentido de necessitar. Por exemplo, precisa-se de informações detalhadas. Assim, o fenômeno destacado é a regência verbal. Como sempre... alternativa correta. A alternativa D, regência verbal, é a correta, pois a construção exige a identificação da relação entre o verbo precisar, no sentido de necessitar, e seu complemento introduzido por preposição. Ok? Como sempre, correção
das alternativas incorretas. Dicas de prova, gabarito letra D. Dica de prova. Cuidado com pegadinhas que confundem complemento verbal, objeto indireto, com adjunto adverbial. Temos termos iniciados por preposição nem sempre são circunstanciais, frequentemente indicam regência. Sempre observe o sentido do verbo. Próxima questão. Texto 3. Quando Ponciá Vivêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo de arco-íris virava menino. Ela ia buscar o barro na beira do rio e lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar para o outro lado? Às vezes ficava horas e horas na beira do rio esperando a colorida cobra do ar desaparecer. Qual nada, o arco-íris era teimoso, dava uma aflição danada, sabia que a mãe estava esperando por ela. Evaristo Conceição, Ponciá Vivêncio, Rio de Janeiro, Palas, 2023. Ponciá Vivêncio é a personagem retratada por Conceição Evaristo no romance de mesmo nome. O trecho trazido no texto 3 fala do medo de Ponciá D. Qual é o medo de Ponciá? Ver a cobra do ar desaparecer, buscar o barro na beira do rio, virar menino ao passar por debaixo do arco-íris ou presenciar a cobra celeste bebendo água. Qual é o medo de Ponciá Vivêncio no texto 3? Analise para mim por um minuto. Qual é o medo de Ponciá Vivêncio? Vamos eliminar algumas das alternativas. Vamos eliminar a A. E vamos eliminar a B. Isso mesmo, pessoal. O medo de Ponciá Vivêncio no texto é virar menino ao passar por debaixo do arco-íris. Virar trans ao passar debaixo do arco-íris. Então, vamos lá corrigir essa questão? Tema central. A questão avalia a interpretação de texto e coerência textual. Habilidades essenciais em provas de concursos. Interpretar corretamente envolve identificar o tema principal e as informações explícitas no texto. No fragmento analisado, temos o relato de uma personagem, Ponciá Vivêncio, sobre o medo infantil relacionado a uma crença popular, que dizia o seguinte: diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. A personagem sente apreensão diante do arco-íris visto como cobra celeste. Então, olha só, a alternativa C está correta, virar menino ao passar por debaixo do arco-íris. Vamos entender? O medo narrado e explicitamente citado no texto é o de transformação, conforme diz a frase mencionada. A identificação dessa informação exige uma leitura atenta, localizando a relação direta entre medo e o motivo do medo. Ok? Como sempre, vocês já sabem, correção das alternativas incorretas. Estratégia para acertos, gabarito letra C. Olha só, vamos ver as estratégias? Foque em expressões-chave, como recordou o medo que tivera. Cuidado com as chamadas pegadinhas. Detalhes secundários ou descrições podem desviar o seu foco do verdadeiro cerne do enunciado. Procure um nexo lógico entre o que se afirma ser temido e a razão explícita ou implícita apresentada no texto. Interpretação correta depende de localizar, sem se distrair com informações periféricas, o ponto de ligação entre o enunciado da questão e a informação textual. Próxima questão. Na primeira frase do texto 3, o uso da vírgula justifica-se pela presença de um vocativo, um aposto, um adjunto adnominal antecipado ou um adjunto adverbial longo deslocado. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui na primeira frase do texto 3. Quando Ponciá Vivêncio viu o arco-íris, ele quer saber qual é a justificativa do uso dessa vírgula aqui. É porque é um vocativo essa vírgula? É um aposto? É um adjunto adnominal antecipado ou é um adjunto adverbial longo deslocado? Quando Ponciá Vivêncio viu o arco-íris no céu, vírgula, traz aí um vocativo, um aposto, um adjunto adnominal deslocado, antecipado, perdão, ou um adjunto adverbial longo deslocado. Vamos eliminar algumas das alternativas? Vamos eliminar a A e a B.
Vamos eliminar a A e a B. Então, olha só, nós temos um adjunto adnominal antecipado ou um adjunto adverbial longo deslocado aqui no uso dessa vírgula. C ou D? Responda para mim no chat. Quem chegou agora, ainda temos muita aula de português pela frente. Todos muito bem-vindos. Meus alunos, ó. Tassi tá aqui, que bênção. Os meus alunos, Ingrid, Aline, Bárbara, Ivonete, Luciane, me envia um e-mail lá no WhatsApp que a gente tem que fazer a troca e atualização da mentoria para SEDES DF, ok? Pessoal, então aqui nós temos um adjunto adnominal adverbial longo deslocado. Quem for fazer a mentoria SEDES DF dos meus alunos, são 121 vagas para pedagogo, tá? E 32 vagas para educador social. Fique de olho, me envie o seu e-mail lá no privado. Pessoal, letra D é o nosso gabarito. Vamos entender? Olha só. Pontuação, uso da vírgula como adjunto adverbial longo deslocado. A questão avalia o conhecimento das regras de uso da vírgula na norma padrão, especialmente quanto ao uso do adjunto adverbial longo deslocado. Vamos entender aqui, ó, no trecho analisado, quando Ponciano Vivêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. O segmento, quando Ponciano Vivêncio viu o arco-íris no céu, funciona como uma oração subordinada adverbial temporal deslocada. Olha aqui, a conjunção quando aqui, ó, que é uma conjunção temporal, ok? Vamos lá, então, ó, posicionada antes da oração principal, segundo a norma culta, a vírgula é obrigatória nesse caso para garantir clareza e fluidez. Aí eu trago aqui a correção das alternativas para você. Tá? Correção das alternativas. A letra D é a correta. Correta, o uso da vírgula é justificado porque quando Ponciano Vivêncio viu o arco-íris no céu, é um adjunto adverbial extenso, deslocado no início da frase, exigindo a vírgula pela regra padrão. Perdão. Estratégia de prova, gabarito letra D. Vamos ver a estratégia? Fique atento ao tamanho do adjunto e à sua posição. Ao identificar um elemento circunstancial longo antes da oração principal, a vírgula será necessária. Vamos ver quantas palavras temos aqui nesse adjunto. Ó, quando Ponciar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras. A partir de 5 palavras, o adjunto adverbial longo deslocado tem a vírgula obrigatória, tá? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. A Rosenice falou, prof, tem que pagar a mentoria SEDF novamente? Não, mentoria Secretaria de Educação, não. SEDES DF, se não tem matrícula, sim. Inclusive, eu super indico quem está na mentoria fazer, e não tem que pagar novamente, é só a taxa de inscrição, tá? Migrar para SEDES DF, porque o concurso da Secretaria de Educação do DF, se sair esse ano, vai ser no final do ano, mas eu acredito que só ano que vem agora, por causa das eleições. Então, o grande concurso esse ano, para quem quer aí a estabilidade financeira, é realmente a SEDES DF, com 121 vagas efetivas para pedagogo. Vitor, pode perguntar. Não, professor, não é uma questão não, eu só queria trazer uma informação atualizada que eu estava acompanhando, que eu acompanho os professores, né, que trazem mais informações também, que são o Carlinhos e o, como é que fala, o William Dornello. Por favor. Seguinte, a informação que me foi passada é que da SEDES DF eles já estão em vias de decidir a banca já, porque a quantitativo de questões já está decidido como é que vai ser cobrado. Na Secretaria de Educação está no processo anterior. Eles estão ainda fechando quais vão ser os conteúdos cobrados. Então, no máximo, até quinta ou sexta-feira da semana que vem, vai ter uma posição disso, algum documento oficial. Mas banca não tem nada resolvido, não tem nada resolvido quanto questões. E parece que eles ampliaram o número de vagas. Está mais de 10 mil vagas agora, para o da Secretaria. E a data do concurso, qual que é?
Eles não divulgaram ainda, mas o que acontece? Se tiver uma evolução muito rápida nessa parte, provavelmente eles vão fazer a divulgação desse edital. Eu acredito que, pelo menos, se sair tudo rápido, que eu não sei, né? Que tem escândalo do Master, tem essas questões aí que o governo distrital tem que resolver. Até imagino que lá para maio deve sair alguma publicação com alguma posição definitiva. Mas, assim, isso é achismo meu e depende de um processo que eu não tenho controle, que é da galera lá da secretaria se organizar e resolver. É achismo, não baseado em vozes da minha cabeça. Não tenho certeza. Pois é, ó, entre os dias 13 e 14 de março, as bancas irão enviar a proposta das sedes DF. Quais são as bancas que têm aí maior chance de pegar esse concurso? Sebrasp, FGV e Sesgran Rio. Então, esse concurso das sedes sai agora em abril, o edital, tá? Em abril saiu o edital. Então, gente, Secretaria de Educação está indeciso. Se sair esse ano, vai ser no segundo semestre. O foco agora é sedes DF. Pode perguntar, Silvana. Professor, eu também sigo, né, eles e eu vi uma novidade, que parece também que vão acrescentar agora, nos próximos concursos, vão ter 3 questões da Lei Maria da Penha. Aí depois era bom você estar vendo isso, tá bom? Claro, obrigado pela informação. Por nada. Vamos continuar aqui, pessoal? Ou seja, Dona Rose, foca nas sedes DF. Todo mundo que é pedagogo aqui, sedes DF. Pedagogia e técnico administrativo. Vamos lá. Leia o texto a seguir. 3 de maio. Fui na feira da rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio, de manhã, não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirado e os versos eram bonitos e eu esqueci de ir na delegacia. Eram 11 horas quando eu recordei o convite do ilustre tenente da 12ª Delegacia. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na Rua Araguaia, Circo Teatro Nilo. 9 de maio, eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. De Jesus, Carolina Maria, quarto de despejo, São Paulo, Ática, 2014. Quarto de Despejo é um livro autobiográfico de Carolina Maria de Jesus, publicado em 1960, em que a autora relata sua vivência como mãe, moradora de favela e catadora de papel. A estrutura do texto demonstra que Carolina escreve seu livro como uma carta, um diário, uma peça de teatro, um roteiro de filme. E aí, qual é a estrutura desse texto? Ele é uma carta, um diário, uma peça de teatro ou um roteiro de filme? Qual é a estrutura desse texto? É um roteiro de um filme ou um diário? Isso mesmo, um diário. Um diário é a estrutura desse texto aqui, ó. 3 de maio, 6 de maio, 9 de maio, ficou explícito. Vamos entender? Olha só, tema central, interpretação de texto, identificação do gênero textual empregado pelo autor na obra apresentada. Explicação justificativa da alternativa correta. Ao analisar o trecho de quarto de despejo, observa-se que o texto apresenta entradas datadas, 3 de maio, 6 de maio, 9 de maio, e a narração se dá em primeira pessoa, relatando vivências diárias, emoções e reflexões pessoais. Elas são características fundamentais do gênero textual diário. Conforme os principais autores de gramática, eu só indico o Bechara, diário é um texto narrativo e descritivo estruturado em ordem cronológica, com subdivisões gerais marcadas por datas, no qual o autor registra vivências, pensamentos e acontecimentos cotidianos em tom intimista. Essa estrutura difere, por exemplo, de cartas, peças teatrais ou roteiros, pois privilegia a subjetividade, a consequência temporal da experiência pessoal. Alternativa correta, um diário, letra B. Como sempre, correção
das alternativas incorretas. Dica de prova, gabarito letra B. Sempre observe o texto, se o texto possui datas, narração em primeira pessoa, relato cotidiano e ausência de interlocutor. São aspectos típicos de diário. Essas pistas tornam a identificação do gênero textual objetiva e rápida, ajudando a evitar pegadinhas. No texto 4, leia o texto 4 para responder a questão. Construir uma máquina do tempo para ir ao passado refazer meus tropeços. Quando mudei o primeiro erro, desapareci. O texto 4 traz uma reflexão do personagem sobre os erros cometidos no passado. A sua conclusão, apresentada nos últimos 2 quadrinhos, é de que os erros do passado o ajudaram a ser quem ele é hoje, o fizeram lamentar a vida, deixaram lembranças, mataram seus sonhos. Quando mudei o primeiro erro, desapareci. E aí, A, B, C ou D, um minutinho para você. Isso mesmo, letra A. Os erros do passado o ajudaram a ser quem ele é hoje. Vamos entender? Olha só. A letra A é a correta porque nos 2 últimos quadrinhos o personagem conclui que os erros que cometeu no passado contribuíram para formar quem ele é hoje. Ou seja, ele entende que os erros fizeram parte do seu processo de aprendizado e crescimento. Letra A, o ajudaram a ser quem ele é hoje. Correta, porque a conclusão do personagem é positiva e reflexiva. Os erros tiveram um papel importante na sua formação pessoal. Pessoal, correção das alternativas incorretas. Resumo da interpretação, dica de prova, gabarito letra A. Resumo da interpretação. O personagem percebe que errar faz parte da vida, e ajuda no amadurecimento. Por isso, conclui que os erros do passado ajudaram a se tornar quem ele é hoje. Dica de prova, quando o texto fala de reflexão sobre erros, muitas vezes a conclusão é aprendizado ou crescimento, não destruição ou arrependimento. Gabarito letra A. No último quadrinho, o verbo desapareci concorda com o primeiro erro, meus tropeços, o sujeito indeterminado ou o sujeito oculto, eu. A, B, C ou D, um minutinho para você. No último quadrinho, o verbo desapareci. E aí, o verbo desapareci, nesse último quadrinho, ele concorda. Ele concorda com... essa aqui é a 9. No último quadrinho, o verbo desapareci concorda com o primeiro erro, meus tropeços, o sujeito indeterminado ou o sujeito oculto, eu. A, B, C ou D, um minutinho para você. E aí? No último quadrinho, o verbo desapareci concorda com o sujeito indeterminado ou sujeito oculto, eu. C ou D? Sujeito indeterminado, C. Sujeito oculto, eu, D. Pessoal, olha só. No último quadrinho, o verbo desapareci concorda com o sujeito oculto, eu. Vamos entender? Olha só. Alternativa correta, o sujeito oculto, eu. Explicação. O verbo desapareci está na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Eu desapareci. Em português, quando o verbo está conjugado e o pronome não aparece explicitamente, temos um sujeito oculto, ou elíptico, o que pode ser identificado pela desinência verbal. Desapareci, primeira pessoa do singular, eu. Portanto, o sujeito eu, mesmo que não esteja escrito na frase. Ok? Correção das alternativas incorretas. Dica de prova, gabarito letra D. Sempre olhe a terminação do verbo. Ei e I, primeira pessoa, geralmente indica o sujeito oculto, eu. Observe a imagem a seguir. Observe a imagem a seguir. Eu não sei quem matou Odete Roitman, mas sei que a Prefeitura de Cidade Ocidental trabalha todos os dias por quem mais precisa. Eu não sei quem matou Odete Roitman, mas sei que a Prefeitura de Cidade Ocidental trabalha todos os dias para quem mais precisa. A postagem
de rede social da Prefeitura de Cidade Ocidental aproveita a repercussão de uma novela nas mídias para divulgar ações do Poder Executivo local. No texto da postagem, há concordância verbal entre Trabalha e a Prefeitura de Cidade Ocidental, Odete Roitman, algumas ações, Secretaria Municipal de Comunicações. E aí? Mas sei que a Prefeitura de Cidade Ocidental trabalha todos os dias para quem mais precisa. E aí, pessoal? Isso mesmo. No texto da postagem, há concordância verbal entre a Prefeitura, entre Trabalha e a Prefeitura da Cidade Ocidental. Olha só. A alternativa correta é letra E, a Prefeitura da Cidade Ocidental. Explicação: o verbo trabalha está na terceira pessoa do singular. Portanto, ele precisa concordar com o sujeito também no singular. No texto da postagem, quem realiza a ação de trabalhar é a Prefeitura da Cidade Ocidental, que é o órgão responsável pelas ações divulgadas. Prefeitura da Cidade Ocidental, singular, trabalha a terceira pessoa do singular. Há concordância entre eles. Como sempre, correção das alternativas incorretas, dicas da prova Instituto Verbena UFG. Primeiro, localize quem pratica a ação do verbo, depois veja se o verbo está no singular ou plural para identificar o sujeito correto. Agora, antes da gente continuar, eu vou fazer a nossa chamada rapidinho, tá? Antes da gente continuar, vou fazer a nossa chamada. Para que serve a chamada? Para eu te enviar o material da aula de hoje, para eu te enviar o bônus de redação e também para ter controle aqui que você esteve na aula. Lembrando que eu ainda vou te mandar mais uma prova hoje e vou te mostrar agora no próximo bloco como identificar os conteúdos mais cobrados nas provas de português. Esse hack aí é impecável. Olha só, eu vou mandar a palavra chamada lá nos grupos do WhatsApp. Você vai clicar na palavra chamada para receber o material da aula de hoje, para receber o desafio, a próxima prova de português, e também para receber o bônus de redação. Bem rapidinho, pessoal, vamos fazer a chamada? Ó, estou enviando a chamada aqui no grupo. Chamada. Algum dos meus alunos que quiser também ter o guia de estudos avaliado, traga todos os sábados a sua planilha preenchida, que será os dias das avaliações. Vamos lá, então, bem rapidinho a chamada. Aline Oliveira, tem duas formas de responder a chamada. Você vai enviar presente no privado ou deixar um joia, curtir a palavra chamada lá no grupo. Vamos lá? Aline Oliveira, Antônia Sandra, Daniel Almeida, Domingos Ferreira, Ingrid Lopes, Ivonete Rodrigues, Jade Oliveira, Luciane Salles, Marília Miomen, Michele Albuquerque, Paula Rodrigues, Rosenice Ribeiro, Silvana Casemiro, Sueli, Suzana Aguiar, Tassi Gomes, Telme e Vitor. Enquanto eu faço a chamada, Dona Silvana, bom dia. Consegue falar comigo? Dona Silvana, consegue ligar o microfone? Consigo. Bom dia, professor. Bom dia a todos que me escutam. Dona Silvana, a senhora poderia falar um pouquinho sobre a sua experiência na mentoria? Eu estou gostando muito, né, porque eu tenho um pouco de dificuldade na área digital e você procura sanar todas as minhas dificuldades. E isso, para mim, é muito importante. E ver, assim, que você atende, né, as nossas urgências, né, no momento, como igual eu estava sem um retorno, né, na aula de português, você conseguiu, né, que eu tivesse esse feedback logo em seguida. Então, isso aí é uma pessoa que está atenta e prestativa, né, que eu acho que tem que ser, assim, atendendo ao comando, à necessidade, aquela urgência, né, que o aluno está tendo. Eu estou gostando muito e indico, viu? Muito obrigado. Então, Dona Rosenice, a senhora consegue falar? Dona Rosenice Ribeiro, consegue ligar o microfone?
Bom dia, professor. Bom dia, dona Rosenice, me fala um pouquinho também sobre a sua experiência na mentoria. Então, a minha experiência está sendo muito boa, assim, posso dizer, impactante, porque está impactando, assim, nos meus estudos. Como eu já falei antes, eu nunca tinha estudado, assim, de maneira programada, assim, dia após dia. Todos os dias a gente tem matérias diferentes para estar estudando. O guia te dá te dá um norte, e então você não fica perdido nos estudos. Então, estou gostando muito, está sendo muito bom. E são, assim, conteúdo de excelência, de ótima qualidade, e Uhum. estou muito confiante. E é bem organizada essa mentoria, e eu super indico para quem ainda não adquiriu tanto a do Valparaíso, né, que já está na reta final, quanto do CDF, o CDF. Eu Passou super tão indico. rápido, né? Sim, exato, exatamente. Parece que o edital saiu ontem e já está quase no final. E o tanto que a gente trabalhou nessa mentoria, hein? Exato. Muito. Dona Paula, consegue falar também? Consigo sim, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Gente, lembrando que vocês que me passam os feedbacks aqui, eu vou fazer uma condição super especial para vocês adquirirem a mentoria da SEDES DF, que só tem que pagar a taxa de matrícula, mas eu vou fazer ainda melhor para vocês. Rosenice, Paula, Silvana, vai ter um desconto bem significativo, tá? Por estarem me ajudando com os feedbacks aí diariamente, simplesmente falando sobre as suas experiências na mentoria. Paula, é com você. Então, para mim tem sido uma experiência muito boa, assim, muito, ótima, porque, assim como a minha colega falou, eu nunca tive um estudo programado. Então, estudar com estudo programado, o feedback que o senhor dá, assim, o tempo todo, eu passei acho que uma semana sem fazer muita coisa, você mandou mensagem, perguntando se estava tudo bem, pedindo para mim mandar o estudo, para o senhor dar uma olhada. Então, assim, tudo isso você vê o compromisso que o senhor tem, além da mentoria, com o aluno, né? O olhar que o senhor tem pelo aluno. Então, assim, tem sido de uma relevância muito grande nos meus estudos. E aí, hoje mesmo, eu me senti muito feliz, porque eu sou, assim, português é o que mais me pega. E hoje eu consegui resolver várias questões de português. Então, assim, aquilo que tá me atrapalhando, aquilo que eu não estava sabendo, eu comecei a estudar novamente. Toda vez que a gente volta nesses simulados, eu melhoro um pouco. Então, eu estou, assim, como é que fala? Feliz demais. Que bênção, que bênção. O interessante da mentoria é que nós fazemos questões de português todos os dias, né, de diversas bancas, da Sebrasp, da UFG, da Quadrex, todo dia nós estamos batendo na tecla do português. Isso é bastante interessante. Muito obrigado, meninas. Depois da aula, eu vou mandar para vocês as condições para vocês entrarem na turma da SEDES DF, que vai ser, assim, a melhor condição de todas, tá? Porque vocês realmente me ajudam. Não é só porque vocês me ajudam. Essa condição, para alguns alunos, é pelo compromisso que você tem com a mentoria e com o seu aprendizado. Ontem, eu estava falando para o Domingos, falei assim, Domingos está aí ainda. Ontem à noite, assim, eu fui terminar essa aula de hoje umas 11h40, ou seja, eu dei a aula de ontem, aí eu fiz atendimento de aluno e depois ainda fui terminar de montar a aula. Aí eu estava conversando assim com o Domingos, eu falei, olha, daqui uns 2 meses, o Domingos entrou, tem uns 3 dias na mentoria, daqui uns 2 meses você vai estar em outro patamar nos seus estudos da matéria de português e todas as outras matérias. Aí eu falei para ele, basta você seguir o meu ritmo, igual tem alunos aqui que são extremamente empenhados e disciplinados. Todo dia a Aline está aqui, todo dia a Ingrid está aqui. A Ivonete, já estou quase enjoando dela, de que ela todo dia está aqui. A Ivonete não falta uma aula, gente. A Paula não falta uma aula. A Rosenice se atrasa todo dia, mas vem, todos os dias. Silvana também está aparecendo bastante, mas tem menos tempo. A Rosenice, a Paula, a Ivonete, elas, e a Flávia Pires e a Vera estão vindo para a mentoria há meses. A Flávia Pires e a Vera há anos. Agora, a Ivonete, a Paula, a Rosenice, elas estão aqui todos os dias, faça chuva, faça sol,
elas estão aqui, de segunda a sábado. Então, é só, essas pessoas, elas contribuem de forma muito efetiva para a mentoria. Ou seja, é um compromisso, uma responsabilidade que a gente não vê por aí. Então, olha só, gente, deixa eu só te explicar aqui como funciona a mentoria e nós iremos para um próximo bloco dessa aula de hoje. A mentoria SEDES-DF, ou SEDF 2026, é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, com acesso vitalício, em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o seu guia de estudos, que eu mostrei lá no início da aula, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Daqui a pouco, nós vamos lá no guia de estudos para eu te ensinar como que você encontra as provas. Mas nós temos as aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, em que eu te ensino as técnicas de estudo, de revisão, estudo da legislação, estudo por questões, falando em estudo por questões a cada 27 dias. A cada 27 dias, a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDES-DF, que eu tenho disponível para todos os cargos, e a cada 23 dias, da Secretaria de Educação do DF. Então, a mentoria é um acompanhamento individual, personalizado, com acesso vitalício, em que você recebe todos os materiais, o guia de estudos, as aulas ao vivo todos os dias ficam gravadas, as 3 apostilas para impressão, do guia de estudos, de questões e de redação, inclusive a apostila da SEDF já está disponível, e a apostila da SEDES-DF para impressão vai ficar disponível segunda-feira. Mais a mentoria de redação, com 10 redações corrigidas, e mais a mentoria de simulados, todos os sábados. Pessoal, qual é o valor? Primeiro, deixa eu só ver aqui quem respondeu a chamada. Lembrando que ainda vamos ter uma outra parte técnica no segundo bloco dessa aula, tá? Para enriquecer, a gente não ficar só no simulado. Ó, quem respondeu a chamada? Vitor Hugo, Sueli. Quem mais? Aí tem um número aqui, que termina 6869. A Tassi, a Marília, a Sueli e o número que termina 0473. Aí dos meus alunos, Aline, Michele, Vitor, Sandra, Ingrid, Ivonete, Silvana, quem mais? Silvana Casemiro, Jade, Ingrid, acho que foram essas pessoas que responderam a chamada, tá? Então, olha só, se você ainda não respondeu a chamada, deixa o like lá na palavra chamada, deixa um joinha, ou me envia presente no privado, que eu vou te enviar diversos bônus depois da aula de hoje, tá? E os alunos que tiverem intenção de migrar, me envia o e-mail, que eu vou te falar as condições, vou fazer a melhor condição possível para você, tá? Porque quando eu vou migrar um aluno, o meu objetivo não é ter lucro. Vocês já devem ter percebido que lucro eu estou tendo bacana, todo dia entra aluno novo nessa mentoria. Então, a minha intenção, na hora de fazer você migrar para uma outra mentoria, é que seja mais vantajoso para você mesmo, tá? Porque vantajoso para mim já está sendo todos os dias, graças a Deus. Então, olha só, pessoal. Deixa eu limpar aqui esse lado. Vamos ver quantos alunos nós temos na mentoria. Tem 121 pessoas no grupo. Será que alguém saiu? Cristiane Alice, depois eu vejo quem é e recupero. Sempre tem, toda semana tem algum aluno que sai da mentoria, eu vou lá, converso com a pessoa, ela volta. O que é isso? Desmotivação. Então, não conte com motivação, pessoal. Conte com disciplina, que é o mesmo que eu tenho. Olha só, tem 122 alunos na mentoria, uma que eu vou ter que ir ele buscar, que saiu do rebanho, e daqui a pouco ela volta, como todas as outras que desanimam, né? Faz parte. E eu sou bem sincerão, né? Eu conto tudo. Então, olha só, pessoal, tem 122 alunos, 121 alunos na mentoria, mais eu. Nesse momento, 120 no grupo e uma debandada, que volta daqui a pouco. Olha só. Então, até a vaga 125, ou seja, eu já tenho 4 vagas promocionais, até a vaga 125, significa que eu tenho 4 vagas promocionais. A mentoria, ela está saindo... Ovelha Rebelde, Aline, toda semana tem uma, eu vou lá e busco. Até a vaga 125, ou seja, tem 4 vagas promocionais, a mentoria está saindo de R$2.000, por 12 vezes de 160 no crédito ou 1.400
1.497 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo seu dinheiro. Então, olha só, mentoria com acompanhamento individual e personalizado, seja para SEDES-DF ou SEDF, com todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, mais as aulas ao vivo, que todos os dias, segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, ficam todas gravadas, mais as 3 apostilas para impressão, colocar aqui, tá? 3 apostilas, a apostila do guia de estudos, a apostila de redação e a apostila de questões, mais a mentoria de redação com 10 redações corrigidas e mais a mentoria de simulados. Tá saindo aí de R$2.000 durante essas 4 vagas promocionais. Eu acredito que fecha até segunda-feira, tá? Sempre, sábado e domingo é sempre muito bom para vender, graças a Deus. Ou 12 vezes de 160 no crédito, ou 1.497 no Pix. Depois eu mando essas informações para vocês no privado. Vamos aproveitar aqui para aprender mais? Então, olha só, pessoal, vou abrir aqui o seu guia de estudos, que tem as metas diárias, que eu falei, né? Ele tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. Quem quiser receber esses brindes, deixa eu só desligar essa mesa digital aqui agora. E trazer esse computador aqui mais para o centro, que nós vamos avaliar aqui algumas coisas. Vamos lá. Olha só, pessoal, nós estamos aqui no seu guia de estudos da SEDES-DF, que eu tenho disponível para todos os cargos. Professor, tem o guia de estudos do Valparaíso, que na verdade é o guia de revisão Valparaíso, em que você dá uma volta em todo o edital em 18 dias e ainda dá tempo de você fazer isso? Tem. E o da Secretaria de Educação, que está em 23 dias, mas eu vou aumentar para ficar mais tranquilinho. Eu acho que vou colocar ele para 30 dias. A gente aqui, eu, a Paula, a Sueli, a Ivonete, a Ingrid, a gente estava batendo 5 a 6 matérias por dia, lá na SEDF. Pesadão, né? Mas nesse momento não precisa, a gente já está com uma bagagem boa. Vou aumentar um pouquinho os dias da SEDF. Mas depois eu explico isso para vocês. Então, olha só, pessoal, voltando aqui para português. Digamos que você entra aqui na sua meta 1, dia 1 do seu guia de estudos, que tem direito administrativo, português, interpretação de texto e política distritais para as mulheres. Se você clica aqui, ó, em cima do número 5 de questões, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, eu sempre tenho que dar um zoom aqui na aula para ficar melhor. Deixa eu dar um zoom aqui também, ó, para vocês. Calma, não precisa dar zoom na matéria, só no conteúdo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. Digamos que você quer fazer questões, fazer uma prova de português para treinar. Professor Guilherme, quantas provas você faz por semana e acredita que é necessário para que eu fique bacana para minha prova? 2 a 3 provas, tá? Então é só clicar aqui em cima do número 5 para você ser transferido lá para o que? Concursos. Deixa eu abrir aqui. Aí eu vou te mostrar. Ó, abriu. Vou te transferir para a próxima página. Só um instante. Ó, pessoal que não respondeu a chamada e que recebeu o material, me envia mensagem, tá? Me envia mensagem. Então, olha só, pessoal, aí você cair aqui direto no que concursos. Ó, deixa eu logar aqui com a minha conta. Lembrando que eu libero esses logins na mentoria, né? Não é proibido no mundo dos concursos liberar materiais, graças a Deus. Então, olha só, pessoal, deixa eu ver se vocês estão na página correta. Estão. Aí eu estou aqui, ó, no que concursos. Eu cliquei lá, desapareceu, deixa eu clicar de novo. Não, vou clicar de novo, não. Vamos aqui pela matéria, mas é porque eu tive que logar. Aí teria que clicar de novo lá. Na verdade, ó, vou ser mais prático ainda. Eu vou colocar assim, ó, provas que concursos. Cliquei aqui em provas. Aí ele vai pedir a banca. As últimas provas, ó, ele trouxe aqui algumas provas. Sebrasp, mas essa aqui está muito distante. Vamos procurar aqui da Sebrasp. Últimas provas da Sebrasp, filtrar. Professor Guilherme, vou precisar fazer isso? Não, eu mando para você no WhatsApp, direto. Ó, a última prova da Sebrasp foi agora o concurso TCU, Auditor Federal de Controle Externo, Área de Controle Externo, Orientação, Auditoria e Tecnologia da Informação. Vamos entrar nessa aqui. Quantas questões teve? Essa aqui eles ainda não atualizaram essa informação.
Vamos procurar essa aqui, Cefaz. Essa aqui também eles ainda não atualizaram a informação que a gente quer. Vamos pegar uma aqui de 2025, que aí vai ter. Calma que eu vou te mostrar o que você precisa entender. Deixa eu só achar uma aqui que esteja realmente configurada. Ó, vamos pegar essa aqui. Ó, essa aqui tem, ó. Qual foi essa prova? CESP 2025, Prefeitura de Boa Vista, Roraima. Analista, especialidade assistente social. Perfeito, porque a gente está falando sobre serviço social para sedes DF. Então, olha só, serviço social, 19 questões de 60. Gente, eu já vou até pegar essa prova aqui para a gente fazer esse simulado de serviço social. Vou mandar lá no grupo da mentoria. Vou mandar aqui no grupo da mentoria. A gente fazer essa prova de assistente social depois do dia 29 de março, que é a prova do Valparaíso. Aí, português, teve 7 questões. Vamos ver o que foi cobrado de serviço social em português? Aí depois a gente vai ver outra de português, tá? Olha o que foi mais cobrado. Sintaxe, interpretação de textos, funções morfossintáticas da palavra que e crase. Em serviço social, o que foi mais cobrado? Profissão do assistente social e o código de ética do serviço social, políticas sociais, saúde, surgimento e institucionalização do serviço social e equipe multi e interdisciplinar, instrumentos técnicos operativos do serviço social e assistente social no serviço social. Vamos ver o que foi mais cobrado também em direito administrativo, que é uma matéria que vai cair para a gente. Teve até uma questão de pedagogia. Em direito administrativo, agentes públicos, regime jurídico dos servidores públicos civis federais, Lei 8.112, e improbidade administrativa, Lei 8.429. Beleza, vamos para outra prova. Vamos ver aqui outra prova. Da banca Sebrasp. Aí teve diversos cargos aqui, hein? Eita, mas esse de Roraima teve cargos, hein? Olha o tanto, até hoje estamos em Roraima. Vamos pegar esse aqui, para auditor. Ó, direito administrativo, 17 questões, português, 11 questões. Olha os assuntos mais cobrados em português: interpretação de texto, sintaxe, morfologia, funções sintáticas da palavra ser. Vamos ver direito administrativo, responsabilidade civil do Estado, poderes da administração, organização da administração pública, atos administrativos, controle da administração pública e assim por diante. Vamos focar em português e ver mais algumas provas. Ainda de 2025. Ó, vamos ver agora. Auditor, vamos pegar uma mais para o nosso nível. Ó, analista de judiciário, especialidade pedagogia, perfeito. 2025, TJ Pará, analista judiciário, especialidade pedagogia. Inclusive, pessoal, se você quer subir o nível, caramba, olha isso aqui. Até travei. Pedagogia de 120 questões, 61 questões de pedagogia, 14 de português. Vamos ver os conteúdos mais cobrados em português? Interpretação de texto, sintaxe, ortografia e morfologia verbos. Vou ter que abrir a pedagogia. Olha só, dá 61 questões de pedagogia, conteúdo mais cobrado: história da educação brasileira, legislação da educação, temas educacionais e pedagógicos, avaliação educacional, aspectos psicológicos da educação, principais autores, tecnologias educacionais, pesquisa em educação e aspectos sociológicos da educação. Sabe quanto que paga esse tribunal aqui para pedagogo? Inicial, 13 mil, mais as gratificações, 18 mil reais. 18 mil reais. Se eu não ganhasse mais do que isso hoje com as mentorias, eu faria essa prova. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ali, vamos passar. Perito criminal. Não, vamos procurar outra do nosso nível. Galera, depois de passar em qualquer cargo aí efetivo para pedagogo ou técnico administrativo, o foco é tribunal, viu? Paga bem. Paga super bem. Inclusive, eu tenho alunos lá da mentoria de 2022, que hoje eles estão com 40 horas na secretaria, 40 efetivo, 20 temporário, que estão estudando para
para analista pedagogo, ou analista administrativo, ou técnico administrativo de tribunal. Ó, português, 18 questões, vamos ver dessa prova aqui. FUB 2025, SEBRASP, conteúdo mais cobrado, interpretação de texto, pontuação, crase, sintaxe e funções morfossintáticas da palavra aqui. Vamos abrir a prova para a gente ver, olha só. Primeiro conteúdo, português e interpretação de textos. Questão 2, português e interpretação de texto. Questão 3, português e interpretação de texto. Questão 4, português e interpretação de texto. Questão 5, interpretação de textos. Questão 6, interpretação de texto. Questão 7, interpretação de texto. Questão 8, interpretação de texto. Questão 9, pontuação. Questão 10, interpretação de textos. Questão 11, interpretação de texto. Questão 12, interpretação de textos. 13 também. 14 também. 15, crase. 16, interpretação de textos. 17, funções morfossintáticas da palavra que. E 18, interpretação de textos. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está aí se martirizando, estudando português, vendo um monte de sintaxe e fala, caramba, não consigo aprender essa matéria, vou muito mal nas provas. Será que você vai muito mal nas provas mesmo? Quantas provas você respondeu de português? Porque o que mais cai é interpretação de textos. É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vamos ligar a câmera aí para a gente fazer uma fotinha. Aí eu vou ficar mais uns minutinhos online para tirar as dúvidas. E eu super indico que... Vamos, Vitor, Sueli, Ingrid, eu super indico que vocês comecem a fazer provas de português. Eu vou trazer provas de português todos os sábados, tá? Todos os sábados. Mais uma coisa, eu vou pedir para vocês... me mandar oi lá no WhatsApp, para quem já é meu aluno, para eu mandar essas provas e também fazer a sua atualização. Cadê, ó, X? Fazer a sua atualização para X de novo. X. Fazer a sua atualização para a SEDES DF. E é isso. Vocês gostaram que a gente agora está focando em provas de português aos sábados? Escrevam para mim aí no chat. Tem que focar. Tem que focar. Por isso que eu foquei no sábado. Acho que sábado que vem eu vou trazer 2 provas, tá? De português. A gente vai cansar de fazer questões, porque o pessoal do Valparaíso tem que levar pelo menos umas 5 a 7 provas resolvidas para a prova. Alguém tem alguma dúvida? Aline, Antônia, Daniel, Domingos, Ingrid, Ivonete, Jade, Marília, Michele, Paula, Sueli, Silvana, Sueli e Vitor. O Vitor falou assim, eu gostei, fiquei feliz que foi melhor do que eu esperava. Beleza? Na semana que vem eu trazer uma mais difícil, tá? Trazer uma fácil, mas difícil. Gente, outra coisa, na semana que vem, tragam as suas planilhas preenchidas para eu fazer a avaliação. Geralmente eu nem faço essa avaliação nesse modelo da mentoria, eu só faço essa avaliação quando eu lanço o grupo VIP, só para as pessoas do grupo VIP. Inclusive, eu estou pensando em lançar o grupo VIP, tá? Vai custar R$3.000 o grupo VIP. Só é oferecido para alunos. E aí lá eu faço um atendimento muito mais personalizado ainda. Depois eu explico isso para vocês. Ó, beijo no coração de vocês. A gente se vê lá no WhatsApp, segunda-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.